Goro, o que significa motai-nai? Foi isso que a minha avó me falou quando eu deixei uns talinhos de brócolis no prato. Liu, essa palavra tem raízes antigas no Japão. Originalmente, motai-nai era usada para descrever a essência das coisas. Tipo, o valor das coisas que não deveria ser desperdiçado. Então ela quis dizer algo do tipo, você tá desrespeitando a alma deste brócolis. Hahaha. De certa forma, sim. A palavra foi evoluindo para expressar o sentimento de lamentar o desperdício, seja material ou espiritual. Então, poderia ser traduzido como, que desperdício. Caramba, essência espiritual do brócolis. Não é só sobre comida, Liu. Por exemplo, no budismo japonês, motai-nai está ligado à ideia de gratidão por tudo que recebemos, porque tudo vem de algum esforço. É respeitar o que temos e quem o produziu. Ah, tipo ficar chupando o ossinho do frango até não sentir mais o gosto? Mais ou menos. Mas esse pensamento vem da mesma raiz cultural de quando os recursos eram escassos e tudo era aproveitado ao máximo. Pera aí. Se motai-nai tem a ver com gratidão, isso tá ligado ao itadakimasu e gotisdou-sama que você já me explicou antes, né? Isso mesmo, Liu. Quando dizemos itadakimasu antes de comer, estamos agradecendo pelo sacrifício de tudo que compõe a nossa refeição, dos ingredientes, as pessoas que os prepararam. E quando terminamos a refeição e dizemos gotisou-sama, estamos expressando gratidão novamente, reforçando a ideia de respeito por aquilo que foi consumido. Poxa, tô começando a me sentir culpado pelo brócolis. É um bom jeito de pensar. Esses costumes são uma extensão do motai-nai. Isso faz parte da cultura que ajuda a evitar desperdícios e a sentir gratidão por tudo que está recebendo. Então o restinho de comida no prato é tipo uma traição cultural? Não é traição, mas é motai-nai porque nesse conceito até o último grão de arroz tem valor. Beleza, vou agradecer pelo meu pacote de biscoito e começar a comer tudinho, até as migalhas. Hahaha. A ideia não é comer tudo, mas sim ter respeito por tudo que chega até você. Seja um biscoito, seja um prato elaborado, com ou sem brócolis. Tá, mas esse negócio de não deixar nada no prato é só no Japão? Porque em alguns lugares, deixar comida no prato é até um tipo de respeito, né? É verdade. Em alguns países ocidentais, deixar um restinho de comida no prato pode ser interpretado como um jeito de dizer que você ficou satisfeito e não tem mais fome. É curioso como o mesmo gesto pode ter significados opostos dependendo da cultura. Pois é. Se eu comer tudo, posso parecer que eu ainda estou faminto, né? Se bem que eu geralmente estou mesmo. Hahaha. Hahaha. Isso mostra como as culturas veem o ato de comer de formas diferentes. Por isso é importante entender os costumes locais. A chave está no equilíbrio e no respeito pelo contexto. Mas, o ideal seria mesmo não desperdiçar nada, né? Tem razão, Liu. Além do aspecto religioso, o motai-nai reflete muito a história do Japão que passou por longos períodos de escassez de alimentos. Então desperdiçar comida era algo impensável. Cada grão de arroz, cada pedaço de peixe era valorizado ao máximo. Ah, agora faz mais sentido. Além do motai-nai, existe outro conceito japonês que reflete a ideia de evitar o desperdício. Mudar. Mudar. Tipo quando perco no tênis de mesa e meus amigos gritam, muda essa raquete. Hahaha. Não, Liu. Mudar é outra palavra japonesa usada para descrever desperdício, mas com foco em algo improdutivo, como tempo, esforço ou recursos. É muito usada no contexto da produção e eficiência, que tenta eliminar todo tipo de desperdício para aumentar a produtividade. Entendi. O motai-nai é mais espiritual, tipo não desperdice, porque é precioso, e o mudar é mais prático, tipo não desperdice, porque dá prejuízo. Perfeito! No Japão, evitar o desperdício de comida tem tanto a ver com a história e a cultura do motai-nai quanto com o pensamento mais pragmático do mudar. A diferença é que o motai-nai está mais enraizado no dia a dia, enquanto o mudar aparece mais em contextos industriais ou administrativos. Eu acho que entendi. Por fim, é interessante como mudar saiu do Japão e se tornou um conceito global, especialmente no mundo dos negócios. O Lee Manufacturing, por exemplo, que nasceu com o sistema Toyota de produção, usa a ideia de eliminar o mudar como um dos seus pilares. Mas isso eu conto outro dia. Entendi tudo. Agora ficou claro pra mim porque minha mãe aproveitava até o caldo do miojo, misturando com sobra de arroz pra fazer pra gente uma deliciosa canja, de tempero de galinha. E tudo isso em 3 minutos. Ou seja, do jeito dela, ela também estava aplicando o conceito de motai-nai, junto com o de mudar. Mas o importante de tudo isso é que nunca passamos fome. A minha mãe era uma excelente administradora e economista. Doméstica. Hahaha. Você é muito engraçado e também tem muitas histórias incríveis. Né, Liu?